com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de remédio, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cadê o meu suporte? Caríssimos irmãos e irmãs, palavra de Deus que acabamos de ouvir, gostaria de salientar alguns aspectos, entre tantos, já que é sempre muito rica e nos ajuda muito em nossa vida e em nossa iluminação. Primeiro, é o texto da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra profundo nos mais recônditos corações da nossa vida, separa aquilo que nós nem imaginamos de tão difícil que é, e ao mesmo tempo nos conduz a Cristo. O salmo de resposta foi também em torno da palavra do Senhor. Nós rezamos também para que realmente esse espírito de vida aconteça em nossa vida, através da escuta da palavra do Senhor. Nós estamos fazendo, durante o tempo da Trezena, a campanha das Bíblias. Bíblias novas, ousadas, para que nós, além do café da manhã, além do almoço que damos para os pobres, moradores de rua, também nós possamos dar também a palavra de Deus, ensiná-los a ler também a palavra do Senhor. Dias atrás alguém contava justamente sobre isso, que logo de manhã alguém morador de rua estava ajoelhado lendo a Bíblia logo de manhã, logo no começo. Ou seja, também esses irmãos e irmãs que estão em situação de necessidade, além, claro, do alimento de cada dia, falta a dignidade de uma casa, tudo mais, mas também deve ter também a dignidade de ter um livro da palavra de Deus, para que possa alimentar a sua alma, o seu coração.
São passos que vão sendo dados, e já em vários locais que nós fomos, já as pessoas entregam as Bíblias, a gente poder colocar aí no terceiro domingo do tempo comum, ou seja, nós vamos estar no segundo agora. O terceiro domingo do tempo comum é o dia da palavra, o domingo da palavra. Teremos uma missa na catedral, quando iremos distribuir as Bíblias para os nossos irmãos e irmãs nessa situação. De tal maneira que logo depois do dia 20 de São Sebastião, tem 21 que é sábado, dia 22 já é o domingo da palavra. Ou seja, já vão ser entregues os livros da Bíblia para os irmãos e irmãs. É claro que se sobrarem, depois a gente vai entregar para outros também. Mas é para todos nós a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. E a palavra nos vem tanto pela Escritura, como tem, por exemplo, São Sebastião e os santos em geral, colocam em prática a palavra e transmitem a palavra de Deus através da vida, através do testemunho. E essa também, meus irmãos e irmãs, é a proposta para cada um de nós. Nós somos chamados de tal maneira a abrir o coração, a mente, a vida para a palavra de Deus, que além de iluminar a nossa existência, a nossa vida, que é o próprio verbo de Deus, além de nos mostrar os caminhos e mostrar também a nossa chamada conversão, ilumina a nossa existência, nos faz enxergar os mais recônditos locais do nosso coração, para percebermos aí o amor de Deus. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a palavra que nos vem pelo exemplo, pela palavra vivida, pela Escritura Sagrada, vai nos iluminando e vai nos formando, para que a gente possa ver cada vez mais e configurar a nossa vida a Jesus Cristo, e formando a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade que, em torno da palavra que é Jesus Cristo o Senhor, vai sendo construída cada vez mais, e ela vai sendo cada vez mais capilarizada em todos os cantos. Nós temos aqui a matriz, temos as capelas, mas é necessário também que essa palavra seja refletida, seja alimentada, seja alimento para a nossa vida em cada rua de nossa paróquia, em cada canto da nossa paróquia. E ser missionário, que é bem o tema desse ano da nossa arquidiocese, ano vocacional missionário, e é também o tema da nossa trezena, São Sebastião, né, vocacionado à missão. Nós somos chamados a viver também essa missão na porta de casa, em nossa casa, com a vizinhança, fazendo círculo bíblico, na pequena comunidade, partilhando a palavra de Deus com os irmãos e irmãs, começando por nós mesmos, a nossa família, mas também com nossos vizinhos. Ou seja, que nesse ano vocacional nós nos animemos a refazer, frente à nossa opção, de viver cada vez melhor, né, a nossa missão, renovar justamente nosso entusiasmo missionário, viver cada vez melhor a evangelização, que é essencial na igreja. E para isso nos vem pela palavra que nós ouvimos, que nós testemunhamos, e que vai transformando nossas vidas, e sobre a qual nós rezamos, e com a qual nós rezamos também, já que nós respondemos a palavra de Deus com a oração dos salmos, em cada missa. É a palavra, meus irmãos e irmãs, que vai nos iluminar. E para isso, é claro, a igreja tem toda a iniciação à vida cristã, vai nos mostrando como ler e acolher a palavra de Deus, não de modo fanático, como alguns fazem, mas através da autoridade da igreja, que nós vemos a verdadeira interpretação, nos mostra realmente o amor de Deus em nossa vida, e nos anuncia Jesus Cristo, porque a palavra é o Senhor, é o verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. A palavra que estava aí junto de Deus, e a palavra era Deus, é o próprio Jesus Cristo. Portanto, nós temos essa veneração da palavra, incensamos também o livro, e beijamos, lembrando que nós queremos que essa palavra se transforme em vida em nossa vida. Portanto, uma proposta nesse ano missionário, ano vocacional missionário, é que nós despertemos a nossa vocação de multiplicar a escuta, o anúncio da palavra de Deus aos irmãos e irmãs. Nós escutemos sempre mais, para encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, e que nossa vida seja de contágio com o bem. Ao nosso redor tem muita coisa errada, mas a gente pode ser com aqueles que fazem o bem e contagiam com o bem. Do outro lado, de fazer com que nossas paróquias,
em todos os nossos cantos, cada vez mais, haja uma capilarização, uma capilaridade dos encontros em torno da palavra de Deus, que leva as pessoas a rezarem e a caminharem no Senhor. É para todos nós uma proposta muito clara para nós, daquilo que nós ouvimos hoje. A segunda questão que eu coloco para vocês é que nós somos chamados a ver a nossa missão, a nossa missionariedade. Primeiro, nos convertendo a nós mesmos, deixando o Espírito de Deus nos converter, para que nós possamos pensar como Jesus, ter os mesmos sentimentos de Jesus, cada vez mais transmitir a palavra de Jesus aos irmãos e irmãs, contagiando com o bem. Nunca desanimar com os problemas, com as violências, com os erros, mas por onde passar, semear o bem. Do outro lado, a palavra de Deus e Jesus vem salvar a todos. Nós ouvimos com muita clareza no Evangelho. Não são os que estão em saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim salvar e buscar quem está perdido. Então nós somos chamados de um lado a crescer na fé. Do outro lado, a anunciar a todas as pessoas, seja lá quem for, quem estiver mais perdido, a boa notícia, a boa nova, como Deus ama cada um e como quer que cada um encontre a vida em Jesus Cristo. Se algum desses que estão como Levi, estava lá na coletoria de impostos, escutar a voz do Senhor que segue-me e seguir, vai também acontecer como Levi, torne-se um apóstolo. Isso aconteceu com Paulo também, com Saulo, que perseguiu os cristãos, depois escutou a voz do Senhor, as escamas lhe caíram dos olhos, ele viu Jesus Cristo e passou a ser um grande apóstolo. Assim também, meus irmãos e irmãs, o encontro com o Senhor nos faz apóstolos, evangelizadores. O encontro com Cristo de São Sebastião levou a ser também missionário, junto aos prisioneiros, aos condenados à morte, aos seus outros soldados, e depois da sua flechada, também junto ao imperador. Ou seja, o grande segredo nosso é essa presença de Cristo no meio de nós. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que é isso que atrai. A luz que é colocada no alto do monte, como fala no tempo da Epifania, que atrai a todos, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E é essa atração que é a nossa missão. A igreja, ela não impõe uma conversão. Ela vive, ela cresce por atração. Ou seja, pela comunidade que vive a fé, se encontra, se entende, se ama, se perdoa, de tal maneira que as pessoas ao redor veem que essa luz de Cristo está nos iluminando e nos convertendo cada vez mais. E passam a vir a estar conosco, mestre, onde moras? Ou ainda perguntam as razões da nossa fé. Ou seja, nós somos chamados a testemunhar essa luz de Cristo e ao mesmo tempo levar as pessoas, mesmo as mais complexas e mais difíceis, ao anúncio da boa notícia. E tem muita gente que não vem à igreja que tem essa necessidade de ouvir a boa notícia, de ouvir a palavra de Deus, e nunca irá ouvir se não tem quem fale, quem anuncie. Pode ser um vizinho seu, um parente seu. Se vez mais nosso entusiasmo pela missão. A Arquidiocese está organizando as várias programações, mas cada paróquia e cada pessoa já pode ir pensando em como fazer para reavivar o dom de Deus da missão em nossa vida. Hoje, Jesus passou na vida de Levi e chamou, e ele seguiu a Jesus Cristo. O pessoal que achava-se santo comentou contra Jesus, estava lá sentado com os pecadores. Mas ele vai justamente para salvar, para buscar. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a fazer o mesmo, a crescer na fé, a ter Cristo como sendo a nossa vida, pessoal e comunitária e familiar, e ao mesmo tempo levar essa luz de Cristo para os irmãos e irmãs, para que encontrem a vida e a paz. São Sebastião fez assim, e temos certeza, meus irmãos e irmãs, que Maria intercede para que nós façamos o mesmo também, para que, dizendo sim ao Senhor, as maravilhas aconteçam. São as duas coisas que eu queria falar para vocês nessa noite. Da palavra, lembra a carta aos Hebreus e o salmo de resposta, e do chamado à missão, à evangelização, como está no Evangelho. Palavra de Deus para nós, para cada um de nós, para que nós respondamos com a vida e com passos muito concretos em nosso dia a dia. Amém. Oi? Não, acho que vai ter nesse momento não.
aqui mesmo. É Rita? Rita. Nós vamos agora fazer nossos pedidos através da ladainha de São Sebastião. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de Senhor, nós. tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós. São Sebastião, nosso padroeiro, Rogai por nós. vocacionado à missão, Rogai por nós. padroeiro da cidade e da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Rogai por nós. valente defensor do Evangelho, Rogai por nós. invencível atleta da fé, Rogai por nós. protetor contra as guerras e epidemias, Rogai por nós. escudo vitorioso contra as insídias do mal, Rogai por nós. soldado de Cristo, Rogai por nós. socorro contra doenças e calamidades, Rogai por nós. guerreiro defensor da verdade, Rogai por nós. advogado dos pecadores, Rogai por nós. traspassado por flechas, Rogai por nós. contemplado com duplo e heróico martírio, Rogai por nós. manso cordeiro levado ao sacrifício, Rogai por nós. honra e glória da Santa Igreja, Rogai por nós. configurado ao mistério pascal de Cristo, Rogai por nós. nosso poderoso intercessor, Rogai por nós. modelo de coragem, firmeza e fortaleza, Rogai por nós. socorro e auxílio dos fiéis e dos cariocas. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, rogai por nós, glorioso São Sebastião, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. glorioso mártir Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança, sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz, livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual, fazer que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes, rogai por nós junto a Deus. Amém. Viva São Sebastião! Viva! Salve o nosso santo padroeiro, foi soldado e foi guerreiro, mas lutou só pelo bem. São Sebastião lutou no exército de Deus também, e não bastou. Não, 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 uma flecha não bastou pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar. Como o grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará, como o altar
se fará. Onde a nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar. Como o grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará, como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje a nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazer que Ele, apagando os nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizeste grandes coisas por toda a terra e estendeste a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos deste por ela o Salvador da humanidade, vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando conosco a uma só voz. Santo
Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Arani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas de Deus da paz, saudai-vos uns aos outros com gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partido por ti, fazei isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo, partido por ti, fazei isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade.
em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, que poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com teu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, que poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com teu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Oremos. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar para os avisos?
Então, meus irmãos, com a graça de Deus, estamos em mais um dia de festejos do nosso padroeiro, com a ilustríssima presença de nosso cardeal. Oi? Estamos realizando uma novena. Só que os primeiros dias de novena, até chegar ao tríduo, nós estamos rezando na rua, na casa dos enfermos, na porta deles. Já que eles não podem vir para a igreja vai toda à porta deles rezar. Então, os primeiros dias, salvo dias de chuva, que tem chovido bastante, temos rezado sim nas nossas ruas, para até darmos testemunho da nossa presença na nossa paróquia. Então, amanhã, meus irmãos, nós não teremos a missa às 8 horas da manhã aqui. Ela será celebrada na Capela Santo Antônio. E no lugar de celebrar lá às 10, aqui sim, terá a missa das 10 da manhã. Por quê? Logo após a Santa Missa, por volta assim do horário do meio-dia, estamos servindo o nosso almoço do padroeiro. Tanto é que se vocês começarem a passar ali em frente à cantina, vão começar a sentir uns cheiros bons, Porque desde hoje de manhã tem um verdadeiro multirão de paroquianas e paroquianos lá na nossa cantina preparando o nosso almoço de amanhã. E o que vai ser, povo de Deus? Feijoada. Muito bem, a tradicional agora feijoada de São Sebastião. Então teremos amanhã feijoada no valor de R$20. E lembrando que os nossos festejos continuam. No dia de São Sebastião, teremos laudes, 3 missas e após a última missa, a nossa festa externa. E estamos passando um show de prêmios, ok? Uma cartela. E no dia de São Sebastião, você vai ser premiado com um Pix. Você que ganhar na cartela. Um Pix de quê? R$1.000, exato. R$1.000, um Pix. Isso no dia 20, dia de São Sebastião. E no dia 21, segundo dia de festa, aí teremos também mais festa externa. Teremos também o show de prêmios, com aqueles prêmios que estão lá na entrada da igreja. Uma televisão de 42, uma air fry, uma panela de arroz elétrica e também um vale compra numa loja de material de construção amiga nossa, Jovic, no valor de R$1.200. Então, esses 2 shows de prêmios, que serão em 2 dias distintos, o primeiro será vendido somente no dia de São Sebastião, ok? Qual o valor? R$2. E aquele monte de prêmio lá? R$5 a cartela. Então, é nesse grãozinho em grãozinho que a gente vai terminando as nossas salas de catequese. E eu conto com a ajuda de todos vocês. E ao final da Santa Missa, o pessoal do dízimo estará ali fora com 2 cestinhas. Se você quiser nos ajudar a comprar as flores de São Sebastião. Essas aqui são as flores da igreja, mas é para o senhor, Dona Anil, tá bom? A sua presença ilustríssima merece mais do que flores, merece a nossa verdadeira intercessão. Mas para São Sebastião, nosso querido padroeiro, estarão duas pessoas do dízimo ali à porta da igreja, esperando a sua oferta generosa. De caminho. Então a missa dela de envio, todos estão convidados, será no dia 22 de janeiro, às 10 horas, lá na Capela Santo Antônio. São esses os nossos avisos. Eu gostaria, antes de terminar a Santa Missa, de agradecer a presença do Dom Arani e lhe presentear com um mimo para o senhor se alegrar lá no palácio, lá na glória. Podemos ficar de pé? Pode vir trazer. Não precisa ter medo não, só subir aqui, ó. Acho que é um livro. Não. É o vinho que alegra o coração. Obrigado, senhor. Uma salva de palmas ao nosso arcebispo. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, por seu ministério e pela grande missão de levar essa arquidiocese sempre ao encontro de nosso Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Júnior pediu para me lembrar que no dia 16 teremos aqui na quadra da nossa igreja o Dia da Beleza, tá ok? Então todos estão convidados. É o Dia da Beleza, dia de cortar o cabelo, com preços promocionais. Então todos estão convidados, tá ok? Muito obrigado, Padre Alexandre, também Roberto, Diácono Rafael, vocês todas religiosas daqui. Uma alegria de poder ter vindo novamente aqui à comunidade, ver os passos, tanto crescimento espiritual como também material, né, os novos locais, estão de parabéns. Tem uma bela celebração de São Sebastião, terminando a novena, essa criatividade também de celebrar as missas junto aos enfermos, e ao mesmo tempo que esse início de ano marca também esse nosso ano vocacional missionário, para que a gente possa, com entusiasmo renovado, levar adiante a nossa missão, reafirmar realmente nosso entusiasmo, para que com o coração ardente nós possamos também colocar os pés a caminho dessa missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, inclinai-vos para receber a bênção. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salvará todos, os enriqueça com a sua bênção. Amém. Seja-vos dado, sentir sempre por toda parte, a proteção da Virgem, por quem recebeste o autor da vida. Amém. E vós que vos unistes hoje, para celebrar a sua memória, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. E viva São Sebastião! Salve o nosso santo padroeiro. Foi soldado, foi guerreiro, mas lutou só pelo bem. São Sebastião lutou no exército de Deus também, e não bastou. Não, 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 não. Uma flecha não bastou pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. Salve o nosso santo preferido, São Sebastião querido.